Fala pessoal, muito boa tarde. Passando aqui para mais um Giro Cripto. Quem está falando é o Snipe. Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo no nosso canal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Bitcoin, passar uma atualização semanal aqui do Bitcoin, o que o Bitcoin fez durante a semana, né? Passar um pouquinho dos alvos que a gente espera, as regiões que a gente espera o Bitcoin. Um pouquinho da visão já nos vídeos passados eu consegui compartilhar com vocês. A gente está seguindo, acompanhando o preço do Bitcoin, até onde vai, né? Até onde pode ir, né? O que a gente vai fazer, né? Quais são as decisões que a gente precisa tomar, seja a curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Dar uma clareza maior de que momento do mercado a gente se encontra, tá, pessoal? Eu deixei aqui para vocês um estudo que eu fiz a respeito dos dias. Eu não sei se alguém já fez esse estudo, mas é sempre bom a gente contabilizar e olhar a história, porque no mercado a história rima, né? A história rima, ela não se repete, mas ela rima, né? Então a gente consegue fazer um mapeamento de dias, e o Bitcoin ele permite isso, tá? Permite que você identifique padrões históricos ao longo do passado. É lógico que eu não gosto de ficar me prendendo muito ao passado, mas se você negligencia o passado de um ativo, né, sabendo o que o ativo ele pode responder em determinada situação, em um determinado contexto, né? Você negligencia a análise desse ativo. Então você se vai fazer uma análise macro, né? Lógico que o preço ele faz o que ele quiser, o mercado ele faz o que ele quiser, ele é soberano, como você já muito bem conhece. Porém, a gente consegue ter padrões que se repetem, identificar esses padrões e ver realmente que existe muita coisa que o Bitcoin respeita, né? Muita coisa que o Bitcoin respeita. E uma das coisas é o estudo das médias, essa parte das datas ainda não se prenda à data no sentido de ser unicamente isso que você vai olhar. Mas isso é só um fator a mais para você confluir aos seus estudos e ajudar você a tomar as decisões. Não se prenda unicamente porque eu acredito que vai finalizar no dia tal o bear market do Bitcoin. Eu acho que o bull market começa na data tal. Porque o halving aconteceu e agora o choque vai acontecer no Bitcoin, o ativo vai subir ou vai descer, vai isso, vai aquilo outro. Não, que você tenha apenas a visão de que as confluências existem e quanto mais confluências você tiver, melhor para você tomar suas decisões, tá? E essa confluência aqui é um estudo que eu fiz anteriormente falando a respeito sobre as datas de bull market e de bear market do Bitcoin, né? Até quando foi o bull market do Bitcoin, quando o Bitcoin começou o bull market, seu bull market, né? Ou seja, a sua bull run, né? E, na verdade, o Bitcoin está sempre em bull market, tá, pessoal? Desde o início de sua criação, ele sempre está em bull market. Porém, no meio do período, existem ciclos, né? A gente pode subdividir isso em ciclos e cada ciclo ele tem um momento em que ele sobe mais forte e depois ele faz uma correção dessa subida forte que ele fez, né? Então, a gente caracteriza e chama isso, né, de bear market, bull market. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas é um termo que se popularizou, tá? Então, eu vou colocar isso aqui como um parâmetro para a gente ficar mapeando o mercado e definir, a gente está numa tendência de baixa corretiva, né, ou não, tá? E basicamente, desde o período aqui de 2014, né, a gente vem respeitando dias em que essa alta, essa bull run, ela acontece e depois ela vem e corrige, ela sobe novamente, começa seu momento de alta expressiva e depois ela vem e corrige, sobe novamente e corrige, né? Então esse tempo que ela passa subindo, esse tempo que ele passa num movimento expressivo de alta, né? O Bitcoin levou desde 2014 a momentos em que faz a gente parar para avaliar e ver que existe muito padrão aqui que a gente pode acompanhar e sim tomar uma, uma orientação referente às datas, né? Possíveis datas ali, né? Uma questão especulativa ali, mas como eu falei em relação à confluência, tá? Desde 2014 aqui, se a gente pegar aqui, ó, o período de 2014 até o 2018 ali, onde ele fez o topo, ele começou, né? Saiu de uma correção profunda e começou o seu ciclo de bull run aqui nesse ciclo aqui de 2017, né? Ele finalizou em 151 barras, ou seja, 151 semanas, né? Eu estou no gráfico semanal, 151 semanas. E depois ele começou o seu bear, né? A sua fase de mitigação, a sua fase de correção em 357 dias ou 51 barras, 51 semanas, né? Então ele começou aqui no 11 de dezembro de 2017, ele concluiu e veio
terminar o seu ciclo de BEL, de correção, em 26 de novembro ali de 2018, onde ele veio fazer toda essa correção e finalizar, e aí sim começar o movimento de alta novamente, né? E depois, novamente, aqui 151 barras novamente, repetindo o mesmo padrão desse aqui anterior, de 151 barras, e ele fez as 151 barras, as 151 semanas aqui, né, de alta, e depois finalizou em 2021, em 8 de novembro, mais ou menos ali o topo, se você considerar esse segundo topo aí como período, finalizando a sua bull run, né? E depois novamente, ó, mais 51 barras, ou seja, 357, que é o período de correção novamente definido ali, tá? Aí ele fez novamente um período de bull de 151 barras, veja que como os padrões se repetem, né? 151 semanas, 151 semanas, 151 semanas. E aqui ele pega 51 barras, mais 51 barras, e aqui quem sabe não seja as 51 barras novamente. A gente está quase no metade do caminho, né? Chegando ali próximo da metade do caminho, e é interessante porque esse estudo marca um período em que eu dividi aqui, em que o preço, assim que ele chega a patamares da média de 200, a gente sabe que essa linha azul aqui é a média de 200 semanas, tá? Então o Bitcoin ele vem respeitando o padrão de média de 200 semanas há bastante tempo, né? Então, quando o Bitcoin sempre encosta nessa média, essa média se tornou uma referência de preço para o longo prazo no Bitcoin, né? O Bitcoin vem respeitando e o mercado virou já psicológico de que quando o Bitcoin atinge essa média de 200, o mercado começa a sua fase de capitulação, né, pessoal? Então, referente a tempo, eu acredito aqui que pelo histórico, por esse estudo, a gente estaria numa fase aqui, se assim o ciclo se repetir, na metade do caminho quase aí, ainda passando por vários e vários ainda períodos aqui de semanas, para assim a gente chegar numa capitulação do Bitcoin em um período mais prolongado de queda, tá? Eu não acredito que a queda vá ser tão profunda como foi nos ciclos anteriores, até porque a alta não foi tão expressiva como foi nos ciclos anteriores, tá? Então, é importante notar isso, eu sigo acompanhando essa questão das datas, tá, pessoal? Normalmente, quando o Bitcoin faz um movimento de capitulação abaixo da média de 200, ele sempre tem uma divergência surgindo no RSI, né? Aqui esse indicador é bem famoso, então todo mundo aí que opera, usa análise técnica, né? Ele gosta de colocar o RSI, para mim um dos mais importantes indicadores ali, né? Ele sempre, é lógico que a divergência ela te auxilia na leitura, né? Então normalmente quando o preço começa a fazer divergências de fundo e topo, e você sabe que o fundo ele começa a vir de maneira descendente e o RSI ele começa a ser de maneira ascendente, temos uma divergência clara aqui, então é sinal de que a força da queda está perdendo, a queda está perdendo a sua força, e aí o movimento que o ativo ele pode reverter, tá? Não quer dizer que apenas uma divergência vai fazer isso, mas existe um contexto, tá, pessoal? É como eu falo, sempre confluências. Não usa somente o indicador para tomar suas decisões, porque divergência por divergência o preço pode divergir dois fundos, três fundos subsequentes, se você conseguir ficar fora do ativo achando que porque teve divergência agora que vai reverter. Não, existe todo um contexto, você analisa volume, você analisa outros e outros indicadores ali para você tomar sua decisão, tá? Mas a priori em questão de tempo, eu acredito que a gente ainda falta muito chão ainda pela frente para o Bitcoin encontrar o seu fundo, apesar de que no meio da queda existe respiro, tá? E é esse respiro que a gente está tentando pegar aí, tá bom? Eu vou deixar aqui um outro estudo que, como a gente analisa padrões, e a gente está analisando padrões, certo? Padrões que se repetem, né? Isso, que rimam, na verdade, né? De uma maneira bem clara aqui no Bitcoin. Se você pega a média de 200 como norte para um norte cíclico, né, para você conseguir montar posições em zonas de capitulação, e está bem claro aqui, né, desde o período aqui de 2015, né, 2014, o Bitcoin vem fazendo esse fundo como eu comentei anteriormente, tá? E depois que o preço atinge a zona, depois que o preço
ele atinge as zonas da média de 200, ó, sempre olha isso aqui, ó, quando o Bitcoin sempre atinge, toca na média de 200, tá? O que é que o preço faz? Ele sempre tem uma penetração abaixo da média, né? Que não é padrão para todos os ciclos, mas a gente pode ter uma média de mais ou menos até onde o preço fica tão sobrevendido, né? Até onde o preço, e normalmente a média varia em torno de 36% aqui, no período de 2014 2015. Nesse período aqui de nesse período aqui de 2018, uma queda de 33%. A Covid também de 32%. Aqui em meados de 22, né? Ou meados de 22 até o fim até o início ali de 23, que a gente pegou uma lateralização muito profunda, uma capitalização muito forte aqui, levou em torno de 59% abaixo da média. Então você pega a média e monta o percentual aqui de queda mais ou menos. Então a média em si foi 30 e poucos por cento, mais 33%, aqui foi 32%, aqui 59%, quase 60%. E se a gente pegar uma média, tá? Não vou nem pegar essa aqui em torno de 60% a mais, porque eu não acredito que o Bitcoin vai cair muito profundamente devido à alta que, como eu falei, que é uma alta que não foi também tão expressiva assim, tá? Então, se a gente pegar uma média entre 30% a 40%, o preço tende aí na região ali, que é uma região interessante, né? Por coincidência, é a região ali abaixo desse fundo majoritário aqui, que é esse fundo que é o importante do Bitcoin, em torno ali dos 45, 46 mil dólares, tá? Que eu acredito que é um preço justo para você comprar Bitcoin e assim para o longo prazo é interessante, tá? Então, olhando aqui o estudo da média e o percentual em que o preço ao longo da média se comportou. É lógico que vai se repetir? Nós não sabemos, mas que a gente pode ter uma métrica e uma média, mais ou menos de como o preço se comporta abaixo dessa média. Você pode tomar suas conclusões e confluir com outros dados para que você tome suas melhores decisões, tá? Eu queria deixar aqui também para vocês um estudo que eu fiz a respeito de Wyckoff, né? Porque que o Wyckoff, as três leis de Wyckoff diz o seguinte, né? O que é que o Wyckoff fala? Que as três leis dele falam sobre oferta e demanda, causa e efeito e esforço e resultado, tá? Então, todo esforço tem um resultado proporcional ao esforço, assim como toda oferta tem uma demanda referente àquela oferta, né? Assim como toda causa tem o seu efeito, certo? Analisando o Wyckoff, né, a causa e efeito de cada ciclo e de cada ponto que o Bitcoin vem tendo, né, ao longo dos ciclos e ao longo do desenvolvimento do crescimento do ativo, a gente pode concluir. Eu fiz uma análise aqui sobre o estudo de Wyckoff com relação ao ciclo passado e a esse ciclo. Existe muita semelhança, tá, pessoal? Como eu digo, o Bitcoin às vezes respeita alguns padrões, né? Ele faz alguns padrões que são parecidos, tá? E a gente está trabalhando numa possibilidade dele terminar esse movimento corretivo aqui temporário e aí fazer um movimento de ABC, que é um movimento pela teoria de Elliott normal, tá? Só que a gente não sabe ainda até quanto essa correção, ou seja, esse repique, tá? Quando eu falo movimento de ABC, é um movimento de repique do Bitcoin para ele continuar a sua queda, né? Até onde esse preço pode ir? A priori, a gente não terminou a queda ainda. Eu acredito que a gente vá fazer uma queda ainda mais expressiva aqui, né? Até as regiões de 54. A gente está chegando num nível interessante, né? A gente pode chegar até essas regiões aqui de 55, 54, né? Entre 60 e 54 eu acho que é interessante. Tá? Se o preço pode beliscar um pouquinho mais abaixo, pode, mas eu acho que essa aqui é uma zona interessante para uma finalização temporária dessa queda, tá, que a gente tá. E é interessante notar que olha o que o preço fez, tá? A gente veio com um PSY aqui, né, no ciclo passado, né, um preliminar support, buy climax, um AR definindo range, um uptrust aqui que capturou aqui a parte do buy climax, e aí a gente vem fazendo todo o movimento agora de queda, né, com o último ponto de suporte, e aí a gente vem fazendo majoritário ponto de quebra, com a volta ao backtest aqui da base do canal, e é justamente aqui nesse rompimento aqui da estrutura, esse rompimento aqui, ó,
esse rompimento da estrutura aqui, a gente chegou a fazer a mesma coisa aqui. E é interessante que esse ponto está confluindo, o ponto de um upthrust apenas tá confluindo, tá? Ele não vem mais com um movimento de UTAD aqui e tal, e depois fazer um LPS, tá? Isso aqui é uma possibilidade, tá, pessoal, que eu tô mapeando, mas o Bitcoin tá fazendo um movimento que é assim, parece irônico, né? Mas você olhando o gráfico, você vê que o Bitcoin ele está realmente respeitando esse movimento e fazendo assim de uma maneira surpreendente, como um espelho, tá? E isso pode ser uma pegadinha, pode ser um perigo, tá? Mas a gente vai acompanhar a força que vai vir depois desse repique, tá? Se for um repique expressivo, o preço pode fazer esse movimento. Como eu falei das outras aves, o preço pode fazer esse movimento, capturar essa região aqui de teste, fazer um LPS aqui e depois vir fazer esse movimento aqui, tá? Ou o preço fazer esse movimento aqui, ó, que é justamente o que ele fez depois que ele rompeu esse suporte horizontal aqui, né? Que foi justamente essa região aqui do sign of weakness, né? Que a gente define aqui como uma faixa de suporte praticamente do preço, né? Que ele rompe com confluência e aí ele faz um movimento de rompimento e depois ele retorna ao meio de um canal que ele construiu aqui em que trabalhou toda essa estrutura de baixa, tá bom? E ele está fazendo a mesma coisa aqui. Se estabelece uma onda de baixa em que ele pode fazer esse movimento aqui, ó, pessoal. Tá? Que é bem parecido com esse movimento aqui. E tá assim, tá confluindo lindamente com relação a isso, né? E aqui, ó, é que é onde a gente encontra com a média de 200 e o Bitcoin já encontrou fazendo um movimento para ele fazer um minoritário suporte aqui, né, que é a perca da linha de tendência temporariamente do meado da estrutura, tá? E ele pode fazer esse movimento, fazer um minor sign of weakness aqui, certo? Quebrar essa estrutura até um pouquinho mais abaixo e aí sim, a patamares mais baixos, a gente começar a construir uma onda ABC que vai fazer todo o trâmite do repique aqui, tá? A gente tentar surfar um movimento de 30, 40, 60% ou até mais, né? Fazendo esse movimento aqui. Então vai ter três possibilidades que a gente vai estar trabalhando ao longo do desenvolvimento desse preço, tá? Se o Bitcoin fizer esse espelhamento aqui, realmente trabalhar com esse tipo de retração aqui, esse repique aqui, ser um repique mais curto, né? Ou seja, ele vinha aqui abaixo da média de 200 e aqui sim ele trabalhar num repique mais curto para que testar a região do rally automático aqui fazendo um ICE, né? Que é testar essa região aqui, ó, esse funil aqui, tá bom? Ele vinha aqui embaixo, fazer todo o movimento e testar o último fundo ou chegar próximo daqui e depois continuar a sua queda, tá? A gente tenta surfar o movimento aqui, ainda mesmo que seja pequeno, mas é um movimento que te dá aí 30, 40% de 30% ali, em torno de 30, 40%, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é isso mesmo, vai dar 30% isso aí. É uma média de 30% a 40% se o preço fizer esse movimento pequeno aqui, tá? De qualquer maneira, você surfa uma alta provisória, né? A depender de como esteja a oferta e a demanda, qual o contexto do mercado, tá? O contexto, se o mercado vai responder, se o institucional vai responder com força nesse movimento, tá? A gente pode trabalhar nesse movimento aqui lateral, porque não vai romper de primeira, isso é óbvio, justamente por causa desse caixote aqui, tá, pessoal? Que o Bitcoin está respeitando aqui, tá? Então o preço está se segurando aqui, tem a média de 200, tem um canal que já veio criado já desde o início, tá? E, inclusive esse canal eu queria chamar a atenção, porque esse canal conflui com a zona de Fibo, né? Com o Fibo que a gente vem trabalhando aqui, ó, desde o período aqui de 2017. Olha esse canal aqui, pessoal. Olha esse canal aqui que o Bitcoin vem trabalhando, ó. Tá vendo? Ele vem respeitando o canal. É lógico que ele não tocou aqui,
mas ele vem respeitando o canal e quem sabe, quiçá, ele não venha respeitar também aqui, chegando um pouquinho a níveis aqui, né? Fazer sair um pouquinho desse canal, testar o suporte e fingir que vai pegar patamares maiores de preço aqui, né? E depois fazer um movimento de alta para retornar aqui ao seu movimento de bull run lá na frente, né? Conforme a gente fez o estudo dos ciclos e das datas ali, prestar atenção muito nas datas, né? Nesse sentido, né? Mais ou menos até onde a gente pode chegar a uma queda possível em que a gente vai encontrar um possível fundo mais lá na frente, tá? A priori, regiões de FIBO o preço está respeitando, né? A gente pode chegar em patamares aqui de FIBO, tá? Esses patamares de FIBO em 45, 47, conflui, tá, pessoal? Conflui fazer um spring aqui por volta dessa região aqui, ó, entre os 35 até os 45, tá? A gente pode confluir, fazer um spring aqui, vir, tentar testar essa região aqui do canal, depois voltar para esse canal aqui inclinado, né? E aí fazer o movimento corretivo de repique, depois fazer uma última onda aqui para pegar esse spring final. E aí sim, depois do spring final, como aconteceu aqui nesse movimento aqui, tá? Tá ficando assim estranhamente idêntico, tá, pessoal? Tá ficando estranhamente idêntico e isso me faz ficar com pulga atrás da orelha, mas eu não posso negligenciar que tá parecido, realmente tá muito parecido, tá? O Bitcoin tá seguindo, parece que tá seguindo o livro, né? Seguindo o livro de tão parecido que está, né? Tanto esse movimento horizontal aqui, quanto esse movimento inclinado de Wyckoff também, que ele está fazendo o mesmo movimento estrutural. Tá bom, pessoal? A liquidação, a zona de liquidação ainda no mesmo níveis, tá? Em torno aqui dos 55, 54, que conflui bastante com esse alvo aqui, tá? De 54, a gente trabalhar aqui mais na lateralidade, eu vou colocar aqui o curto prazo, porque a gente está trabalhando nessa lateralidade que ainda não se findou, mas eu acredito que nas próximas semanas essa lateralização aqui acaba e a gente vai encontrar o nosso fundo temporário para aí sim ter uma resposta de um repique provisório do Bitcoin, tá? Então, as zonas de liquidez, o pessoal justamente começou a abrir long aqui, tá? O pessoal tem muita gente abrindo long nessa região. Eu queria deixar para vocês também aqui a questão do short term holder, né, que é um indicador que mede ali a galera do curto prazo, né, que comprou o Bitcoin, né? Depois eu vou me aprofundar, passar um pouquinho a respeito dessa visão desse indicador aqui, mas a verdade é que nós estamos em patamares de prejuízo para a galera que entrou assim, chegou no final da festa, né, pessoal, comprando topo ali e tal, achando que o Bitcoin ia para patamares de 200 mil dólares, 180 mil dólares, estão amargando um prejuízo assim absurdo. E é interessante que a gente tá num preço aqui, num preço mínimo em que você pega aqui o ponto médio, né? Que dá em torno de 90 mil dólares hoje, seria o ponto médio aqui de custo dos compradores de curto prazo, eles já estão amargando um prejuízo de quase aí 30% ou mais, tá? Dá em torno aí de 60 mil ali, né? 67, 66 seria um preço limite que o preço está agora, tá? E o limite de 73. Você vê que está muito abaixo, né? Teria que ser em torno de 89,90 e o preço já está em 66, não é, pessoal? Então, quando patamares de indicadores chega a esse nível aqui, ó, esse nível aqui, você vê que a coisa não está muito boa, não. Muito boa no sentido de quem estava comprado de lá de cima, tá? Pra gente que está aguardando se posicionar para longo prazo, tá ótimo, tá bom? Basicamente é isso para isso prova, tá, pessoal, que a gente está muito próximo de uma reversão temporária, tá? Então, quando o indicador ele fica muito abaixo assim, é sinal de que a gente encontrou um fundo temporário e que a gente pode trabalhar aqui, ó. A gente pode trabalhar aqui, ó. Tá vendo? Sempre quando o preço passa dessa zona azul aqui, ó, ele vem, que é o preço mínimo médio aqui do desvio padrão, tá, pessoal? Porque você tem o ponto médio, que é essa vermelha,
você tem um desvio padrão para cima, quando o movimento está muito eufórico, e o desvio padrão para baixo, quando o movimento está muito bear, né? O povo está muito desesperado, é a depressão do mercado, né? E a gente está em patamares sempre extremos, e normalmente quando você chega no indicador em que patamares está extremos, ou você lateraliza por um tempo para resfriar, e depois vem outra pancada para baixo, e é o que eu espero aqui agora, um movimento de repique no curto prazo, tá? A gente já está finalizando esse movimento aqui. Então, basicamente, o Bitcoin, ele ainda tem zonas de compra, né? Muita gente se posicionando aqui, lógico, tá? Mas tem posição de compra aqui, né? Deixar aqui na região dos 48, 50 mil, né? Número redondo, né, pessoal? 50 mil. São números assim psicológicos em que o pessoal se monta posição, deixa posições, é justamente no fundo do, 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 do do fundo mensal, né? Esse fundo que é o mais importante, que eu acho, na captura da liquidez definitiva do mercado, né? O mercado, ele não, eu acredito que ele não vai subir de uma maneira expressiva, fazer um novo ciclo de Bull como esse ciclo aqui, enquanto ele não vir capturar a liquidez desse fundo aqui, tá? Então, basicamente é isso. Eu queria deixar isso aqui para vocês. Eu vou estar atualizando vocês ao longo da semana, né? Eu espero que esse movimento a gente consiga concluir para que realmente períodos em que a gente fica lateral, fica meio morno, tá? O mercado fica um pouco parado, fica um pouco chato, tá? Mas eu vou estar atualizando vocês. Eu vou vir aqui no canal atualizar sempre, ajudar de certa forma a melhorar, a clarear a visão de vocês para que vocês não entrem num time errado de mercado e acabem tendo um prejuízo muito expressivo ali, né? Eu acho que a gente tem que saber o que está fazendo com sabedoria e é isso, tá bom? Valeu, valeu, fui!